Boa noite a todos. Mais uma live hoje. Oi, Grazi, boa noite. Boa noite. Então, o que eu trouxe hoje? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre a constelação familiar mesmo, tá? Que é que eu sou facilitadora de constelação familiar. Aí é uma outra técnica que tem um olhar assim, que às vezes, quando a gente passa por algumas situações na família, a gente observa que como essa terapia, ela traz muita resposta, ela traz muito explicações para as coisas que a gente passa. Então, a constelação familiar, ela foi desenvolvida por Bert Hellinger e é um método terapêutico que buscava revelar dinâmicas ocultas nos sistemas familiares, permitindo que o indivíduo reconheça os padrões repetitivos, excluídos e conflitos transgeracionais. Um dos conceitos centrais é o o Bert fala que quando a gente silencia muito, por exemplo, assim, às vezes por amor, nós familiares, às vezes a gente tem muita mania de querer proteger nossos familiares. Então a gente faz escolhas, às vezes, muito no amor cego. Ele fala muito do amor. Nós temos o amor que embarca para ser bom, é aquele que a gente compreende que aquele outro, ele tem as escolhas dele. E ele tem os direitos dele de passar por aquilo. E a gente nunca decidir pelo outro o que deve ser falado ou não. Então, ele fala assim, um dos conceitos centrais desse campo é o silenciamento das vozes dentro da família. Histórias não contadas, dores abafadas, destinos esquecidos, que mesmo silenciados, continuam influenciando gerações seguintes. Então, ele fala assim, na sua geração, você veio e guardou um segredo. Aí, você não quis contar pelo bem daquela pessoa, blá, blá, blá. Aí vem a sua descendente, vem a sua filha. Como foi um segredo, foi algo que não foi dito, que não foi falado, que não foi expressado, vira dor. Então, perpetua o sistema, vai passando para as gerações seguintes. A sua geração, vamos supor, sua filha foi lá e resolveu não captar essa dor. Mas aí vem seu neto, não, tem que olhar para essa dor. Então, uma geração, ela vai pegar aquela dor silenciada. Então, independe da gente falar assim, mas eu fiz para o bem da pessoa, mas não importa. O descendente, ou o neto, ou o filho, ele busca incluir aquilo que foi silenciado lá atrás. Então, pode falar. Eu não entendi muito bem no sentido assim, se vamos dizer assim, como você citou, sua filha quebrou ali, vamos dizer, mas seu neto vem buscar lá de trás. Sim, sempre tem uma geração que vai buscar. Tá, mas e se vamos dizer assim, a minha filha, ela quebrou, não é uma quebra de padrões familiares? Não, mas e acontece, daí ela não se acontece perpetua? que pode passar da sua filha, ela não quebrar. Entendeu? Ela não conectar essa dor. Ela pode não conectar essas coisas não ditas. Mas a outra geração, ela pode buscar. Tá, então ela não quebrou. Ela não quebrou, ela só não conectou com aquela informação. Aquilo que não foi reconhecido, entendeu? Que não foi dito. Então, ela teve uma força, ela soube lidar com isso. Ela não conectou aquela informação daquele sistema lá atrás. Mas vem o neto e resolve. Isso estaria no sangue, no DNA? Não, isso fica... A constelação não é nada espiritual. A constelação, ela vem falando, existe no sistema informações que no coletivo do seu sistema. Por exemplo, o seu sistema do seu pai tem uma história, que tem a mãe dele, que vem perpetuando essas forças de geração para geração. Da sua mãe é a mesma coisa. Por isso que é muito importante entender e compreender que não adianta vir falar assim, olha, mas eu fui muito bem criada pela minha mãe e não vou conectar com meu pai por causa disso. Não adianta. Porque é uma questão de informação do sistema. Você é 50% do seu pai e 50% da sua mãe. Mas eu não quero reconhecê-lo. Não, eu não sou. Não adianta.
o que reconhece na constelação familiar? É a consciência, entendeu? É ela que busca. Não é assim, por exemplo, a gente, eu sei que eu fui buscar. Não. É como se fosse algo do inconsciente e é automático essa informação vindo de geração para geração. E nós somos 50% do pai e nós somos 50% da mãe. Independente da gente querer gostar, ser acolhido, ser recebido, ser educado, não adianta. A gente tem dentro de nós. Se você pega e nega um dos do projetor, que no caso é os pais, você está negando você mesmo. Você está negando a si mesmo, porque você é isso. Você recebe as informações do pai e você recebe as informações da mãe. Mesmo que você não goste do que aconteceu lá atrás, é algo que pertence àquela história. Bert fala, lá atrás não se muda nada. Na sua vez, você passa para frente, que é seus filhos, e seus filhos passam para os seus netos. Então você passa para frente a sua força. Mas lá atrás você só vai falar. No subconsciente, tanto do meu, como eu nem estou sabendo, isso. Vai no subconsciente dos netos, da filha, dos netos. Por exemplo, lá atrás você só vai poder falar assim: pai, mãe, vô, vó, tudo foi como foi. Tipo assim, a sua história aconteceu da forma que você tinha que viver. Ai, mas olha, minha mãe sofreu, ai, meu pai sofreu, meu pai era alcoólatra, minha mãe era bandida, ou então, não importa. Tudo que foi lá atrás é a história deles. Então a gente fala até a palavra sentir, a gente vai olhar e dizer sim, tá tudo bem. Então atrás você só acolhe. A constelação é legal por isso, porque a constelação vem falando para você, acolhe tudo como foi e se libera. Siga para frente. Você não precisa perpetuar, por exemplo, lá no sistema tem uma tia que não casou, lá no sistema tem um tio que era muito alcoólico. Você não precisa perpetuar para frente essas repetições. Você pode se liberar disso. Mas você tem que entender que você tem que aceitar o que foi lá. É como, por exemplo, assim, uma filha tem raiva do pai pelo fato de ter sido muito judiada, negligenciada, uma série de coisas. Então, assim, vamos dizer, ela está com raiva. Isso significa que ela não deixa de ser igual a ele. Porque se ele demonstrou a raiva, tudo que fez a ela, e ela absorveu aquilo e contra-ataca ele, isso significa que ela não deixa de ser igual a ele. Porque ela vai estar levando para frente essa raiva, vai estar se prejudicando. E fazendo igualzinho. Fazendo igualzinho isso. Entendi. Repetindo a mesma história. O fenômeno do silenciamento. Dentro de uma família, determinados membros vivenciam os acontecimentos que podem ser excluídos ou negados. Esse processo ocorre muitas vezes como forma de proteção contra a dor, a vergonha ou a culpa. Então, por exemplo, abortos que não são mencionados, relações amorosas que são interrompidas, que são extrajugais, né? Tipo, o pai tem amante, a mãe, entendeu? Filhos ilegítimos, né? Tem filhos fora do casamento. Crimes que acontecem. Quantos crimes a gente não sabe que às vezes dentro do sistema lá atrás alguém acabou tirando a vida de alguém, ou foi vítima, ou, entendeu? Tudo isso são coisas que perpetuam no sistema. Suicídios, doenças mentais, perseguições religiosas, políticas. Cara, tem muita, a gente não, quem não convive muito com a constelação familiar não sabe, mas o que tem de gente que já morreu em perseguições políticas lá atrás, que foi matado, às vezes, dentro da sua profissão mesmo. Eu conheci um que ele foi morto defendendo os índios. Ele fazia parte, né, da área, e ele foi morto defendendo a causa. Não, ele lá no local mesmo. Então, tudo isso perpetua, entendeu? Mas isso, vamos dizer, vai passar para outra geração. Isso tudo que aconteceu com ele, de que forma? Repetições, ó. O que às vezes é silenciado na outra geração,
é repetido na geração seguinte. Mas vai acontecer um outro crime? Não. Ou vai ter uma Não sensação do crime? Não, mas não que vai acontecer um outro crime. Mas essa pessoa pode, por exemplo, envolver com coisas criminosas, entendeu? Até aquela situação ser falada. O que a constelação fala? O problema é ser silenciado a história. Por exemplo, às vezes você sabe, você tem noção de que aconteceu com seus avós lá atrás? Eu não, na minha família foi muito oculto. Muito silenciado. Muito não Mas falado. eu não sei o que é. Porque meu avô veio da França, Então, na época da guerra. Então, todo mundo que vem para o Brasil, antigamente, que vem naqueles navios para o Brasil, eles vieram fugindo de guerras. Então, eles deixaram pessoas, eles morreram no meio do caminho, porque muitas vezes pegavam para vir para o Brasil e pegavam doenças, eram jogados em mares. Então, tudo isso tem dentro, alguém tem na sua história essas histórias. Só que a gente não é falado. Então o que acontece? O descendente não tem essa noção. E quando o descendente não tem isso aí eu já constelei muito. Pessoas que têm depressão profundas, uma tristeza profunda. Aí quando a gente vai olhar na constelação, ela está olhando para um avô que veio de fora, de guerra, e que deixou alguém lá. Ou que morreu no caminho. Então eu estou pegando a tristeza dele da época de ter deixado um ente querido. É, porque é silenciado, né? Vamos supor, se o descendente aqui vem e sabe... Por isso que é muito importante a gente buscar nossas histórias. Tipo assim, quem foi meu avô? Qual é a linhagem dele? O que aconteceu naquela época? Para você falar só assim, tudo bem, foi assim, eu não preciso mais olhar isso. Então o problema nosso dentro do sistema é olhar para isso para ser visto, para ser... parar de ser silenciado aquela história. Entendeu? Então, quando você... E claro que essa situação vai acontecer em cada geração de uma forma diferente, mas que tem o mesmo sentido, é isso? Não, cada um tem sua história, Grazi. Às vezes você vai constelar um sintoma, por exemplo, de depressão. Pode aparecer uma história dessa. Cada um tem uma... Talvez eu não soube perguntar. Por exemplo, assim, meu avô, ele teve uma perda numa viagem dessa vindo para o Brasil e ficou muito triste, né? Alguma coisa assim. Daí, de repente, eu sou uma pessoa triste sem saber o motivo. Isso, sim. Né? Porque você olha para esse avô lá atrás que sofreu. Daí a minha filha tem uma depressão de tristeza que nem entende o motivo dessa depressão. Pode ser, ela está olhando para lá. Para aquele excluído. Mas claro que cada coisa pode surgir de uma forma diferente, mas que dê o mesmo sentido da tristeza lá, o outro lá também. Um exemplo assim, básico para você. Você, por exemplo, você tem que começar a ter o hábito de falar, eu reconheço, mesmo não ter convivido, mesmo não ter visto, mesmo não ter convivido com meu pai. Por quê? Porque sua filha pode um dia querer olhar para essa história. E isso independe dela, tipo assim, ela não é que ela quer ir lá olhar, isso faz parte do silenciamento. Mas eu falando, eu reconheço o seu sofrimento, meu pai, alguma coisa assim, né? Vamos dizer assim. Mas só que o que isso pode quebrar no subconsciente? Sim. Eu estou falando para o meu subconsciente, quando estou falando em voz alta ou pensando para o meu subconsciente. O que é importante na constelação... Porque eu não entendo porque a voz ou dizer isso vai quebrar. Não é falar, é o assentir, é o dizer sim, é o aceitar. Quando eu aceito, eu mudo. Entendeu? Por exemplo, assim, não é muito, falar. Tanto é que a gente faz frases de solução na constelação, mas a pessoa pode repetir 100 vezes se ela não assentir, se ela não sentir dentro dela aquele olhar, ela vai ficar repetindo ali pra mim 50 vezes. Tem que sentir, né? E o subconsciente vai captar. Aí a sua consciência está em paz. A gente fala que, o Bert fala do movimento da alma e do movimento do espírito. Então, o movimento da alma é isso. É aquilo que você sente.
entendeu? E de repente até no subconsciente você nem está percebendo que está acontecendo isso tudo. Entendeu? Heringer aponta que todo membro da família tem direito a pertencer. Quando alguém é excluído ou silenciado, esse princípio é ferido. Como consequência, descendentes podem apresentar inconscientemente aquele que foi negado, carregando sentimentos, dores, comportamentos que não lhes pertencem. Assim, o silêncio não apaga a história. Ao contrário, faz com que ela retorne e busque disputa e reconhecimento. Tem gente, por exemplo, uma constelação que eu fiz, o filho da pessoa tinha problemas com bebida, e quando eu coloquei no campo, a primeira pessoa que apareceu foi o avô. Aí, o avô lá atrás, ele foi tipo não incluído no sistema porque bebia, tipo, ele não foi aceito pelo sistema porque bebia. Aquela história, não vou chamar aquele tio não, ou aquela pessoa não, porque ela é muito chata, ela bebe, eu não vou, nem vou chamá-lo. Então, é uma maneira da gente estar excluindo. Então, é uma maneira de alguém estar repetindo para falar, não, olha para esse tio que você nunca chamou, ou que você nunca colocou para pertencer. Tá, mas daí, quando você diz assim, apareceu no sistema o avô, como que ele apareceu ali? Para você ou... Não. A constelação familiar, a gente trabalha colocando o tema, vence um tema, e através desse tema vai aparecer as pessoas que estão ligadas a essa história. Então, quando você coloca na constelação, você trabalha com representante, que são pessoas que vão representar o tema e as coisas que vão aparecendo, ou você trabalha com âncoras, ou você trabalha com água, ou tem vários tipos de forma de constelação. Mas isso não leva para o lado espiritual? Não, Grazi. É isso que eu queria muito que você tirasse da cabeça, porque você dá uma misturadinha. Porque, por exemplo, assim, a constelação, ela está falando de algo que é do inconsciente coletivo, que faz parte da história do sistema. Não está falando de um tio morto, nem de um pai morto, nem de um espírito. Ele está falando, tipo assim, o que cada um carrega naquele sistema de história, é da história da pessoa. Tá, mas então a pessoa que vai fazer a constelação, ela já vai contar a história dela. Não. E daí vai ser trabalhado. Não precisa contar. É colocado um tema, que ela quer olhar, se é o trabalho dela, se é a empresa dela, se é uma dor, um sintoma. E através disso vai trazer o que está nessas informações ocultas desse tema. Aí vai entrando. E traz como? Como que surge isso? Como eu acabei de falar, com as âncoras, com bonecos. Como se fosse o pêndulo? Não. Tipo assim, você vai pôr um boneco representando o tema e os bonecos vão entrando e representando cada papel das pessoas que fazem parte daquele sistema. Que é colocado pelo facilitador de constelação. Que vai colocando, vou colocar a família que... Não, vai entrando. No meu caso, como eu faço, né? Eu coloco os bonecos, coloco o tema e o que vai entrando eu vou sabendo direcionar a constelação. E como você sabe quem deve entrar? Não, eu não sei, eu coloco os bonecos e depois conversando com a pessoa, eu vou conseguindo trazer as informações. Entendi. Vamos supor, ela colocou a empresa dela, aí ela quer constelar o financeiro da empresa, por exemplo. Aí eu vou perguntar, como você começou essa empresa? Quem que entrou com dinheiro nessa empresa? Quem faz parte dessa história? E a gente vai conversando e vai vendo as informações que vão chegando. Entendeu? Por isso não, sim, agora eu estou aceitando mais. Mas existe a constelação que pode entrar o campo um pouco do lado espiritual? Não. Não, mas quem faz isso está misturando um pouco. Porque senão, olha, gente, quando você vai fazer uma facilidade, quando você está constelando, o cliente, ele quer olhar para a história dele. Ele não quer saber de coisas espirituais, ele quer saber o que levou ele a ter aquela dor. Entendeu? Então, quem está facilitando tem que entender e compreender que está mexendo com a história do outro.
E o movimento é dele. Tipo assim, vamos supor, entrou que ele tem que olhar para a mãe, por exemplo. Não gosta da mãe, tem que olhar para a mãe. Eu não vou chegar para ele e vou falar assim, olha, você tem que olhar pra... Não, eu vou falar, olha, eu vou tentando conduzir até a pessoa olhar para aquela história da mãe e falar, não, agora eu consigo olhar. Então a gente tem que ter muito respeito para olhar na constelação, para se facilitar uma constelação, porque a gente não pode obrigar uma consciência a aceitar as coisas. Entendeu? Não estamos mexendo com nada que é espiritual, estamos mexendo com a alma, com uma consciência. Tá, mas para essa pessoa aceitar, o facilitador tem que estar direcionando ela Tem que sem estar falar. direcionando, mas o melhor caminho quando a gente está direcionando uma constelação é a explicação que eu sempre dou. O que você quer perpetuar no seu sistema? Você tem que suas escolhas. Você quer ficar perpetuando pelas quantas gerações você quer mandar aquela deixar essa informação da familiar, né? Entendeu? Uhum. Ninguém quer. A maioria das pessoas percebe a importância de falar não, chega, acabou, acaba aqui em mim. Entendeu? Então, quando as pessoas percebem essa liberação, elas aceitam. Eu não vi nenhuma constelação hoje, eu tenho quase 5 anos de consteladora. Não vi uma pessoa que veio aqui que não aceitou. Até as mais resistentes, quando elas percebiam a melhora, elas mudavam totalmente. Então, o facilitador, ele induz também a entender o outro lado da pessoa que afetou ela. O facilitador, ele não é uma pessoa que está ali para julgar nada. Toda pessoa que facilita uma constelação não tem julgamento. Por exemplo, você vai mexer com todos os tipos de informações. Você vai mexer com aborto, pessoas que passaram por abusos, pessoas... Então, você não tem como você entrar na dor de ninguém. É simplesmente você estar ali para ajudar aquela pessoa a compreender. Porque, gente, a gente tem mania de achar, porque a pessoa passou por um abuso e ela vai ter ódio, às vezes, daquela pessoa. Não, às vezes o abusador faz parte do sistema dela. Então, a gente tem que muito saber lidar com isso. Não julgar isso. Não, é a história dele. Não, sabe por que assim? Eu imaginava que o facilitador iria direcionar para a pessoa olhar para o sistema do pai, vamos dizer assim, a olhar o que ele de repente passou também, para ele estar repassando para ela todo aquele sofrimento. Não, isso acontece. Então, é isso o tempo todo, não, o tempo todo. Porque, por exemplo, eu tive um entendimento já lá mais nova, mais nova não, mas um pouquinho mais velha, que o que foi que meu pai sofreu na infância, que ele foi levando isso, passou para mim. A constelação mostra. Então, isso eu descobri um pouco sozinha. Mas se tem um facilitador numa constelação e começa a direcionar por esse lado, o facilitador, então, direciona a pessoa a enxergar isso. Na verdade, o campo morfológico, que é o campo que o Bert fala, ele é autônomo, ele faz esse movimento. Que é do subconsciente da pessoa. A constelação, Grazi, ela não é assim algo que você faz, é um movimento, entendeu? Por exemplo, assim, você está fazendo um movimento com o seu sistema, tanto é que tem gente que quando vai assistir uma constelação como representante, às vezes mexe com o sistema dela também. Entendeu? Por quê? Porque você está fazendo um movimento, você está olhando para aquela história. E o próprio movimento mexe com todos, de alguma forma. Vamos dizer, tem um consulente aqui, que vai fazer o tratamento. E tem outras pessoas ao redor ajudando tanto o conciliador, né, e as outras pessoas ajudando ali. Ou até mesmo os bonecos, vamos dizer assim. Mas se forem pessoas, elas também estão sendo tratadas? Elas estão sendo tratadas. Por isso que muita gente... Eu participei muitos anos de representante. Porque muitas histórias da outra pessoa fazia parte da minha história. Sim, uma coisa liga a outra, né? Sim. Acaba entrando ali num lugar que você deveria estar. Muitas vezes eu constelei as minhas histórias com gatilho dos outros. Então, quando a pessoa constelava, eu me constelava também. Sim, entendi.
Entendi. Então, o bom de pessoas é isso, né? Que o representante também ganha e quem está constelando aqui também consegue ver melhor. Então, essa dinâmica do movimento é melhor. Deixa eu ver aqui. As vozes que pedem reconhecimento. As vozes silenciadas, não, isso aqui nós já falamos? Não. Por meio de padrões de autossabotagem ou fracasso, dificuldades nos relacionamentos, doenças sem explicações aparentes, sentimentos de vazio ou de não pertencer. O papel da constelação familiar é dar voz ao que foi calado, trazer à luz os destinos esquecidos e reintegrar no sistema aquilo que ficou à margem. Esse processo não é de julgamento, mas de reconhecimento amoroso. Então a constelação trabalha muito com a questão da gente não julgar, a gente não tem essa, não tem. Isso que é legal. A consciência que trabalha dentro da consciência, porque nós temos a consciência pessoal, que é individual, nós temos a consciência coletiva e nós temos a consciência do nosso clã, que é essa daqui, que a gente, ela não é julgadora, ela é amorosa e integradora, entendeu? O poder de dar lugar. Quando um excluído é lembrado e honrado, o sistema familiar recupera seu equilíbrio. Reconhecer não significa concordar ou repetir, mas dar um lugar no seu coração. Esse gesto libera descendentes do fardo de carregar histórias que não são suas, permitindo que a vida flua de forma mais leve. Tudo se vincula. Por exemplo, assim, um exemplo. Eu tenho minha filha, aí a minha filha passa a ter raiva de mim, por exemplo. Aí o casal, na relação de casal, não sabe que esse marido trai, mas ele tem um amante, por exemplo. Essa filha, às vezes, pode estar vinculada à raiva da amante. Tudo se vincula. Por exemplo, assim, a filha pode sentir. Eu tenho um caso até que foi muito legal. A menina tinha realmente muita raiva da mãe, muita mesmo. E com o tempo foi descoberto que o pai tinha uma outra relação e ainda tinha uma filha. Aí ela passou a parar de jogar na mãe o sentimento. Porque às vezes a gente chama de sentimentos adotados. Ah, tem isso também? Olha, tem sentimento adotado, tem amor cego, tem vários tipos. Amor interrompidos, que é quando a mãe muitas vezes trabalha muito e não tem tempo de cuidar, às vezes, da filha ou do filho, né? A gente chama amor interrompido. Às vezes a pessoa, naquele momento que ela mais precisou da mãe, a mãe não estava perto. Aí ela vai pro amor interrompido. Ela tem uma raiva dessa mãe, porque ela sente esse período que sem perceber o abandono. O abandono, mesmo a mãe chegando no horário para almoçar ou jantar. Não, mas ela sentiu falta como criança em momentos. Isso acontece muito com mãe que viaja. Eu já vi na constelação que muitas vezes, quando houve amor interrompido dessa criança, a mãe, por processo de trabalho, viajava muito. E as mães reconhecem. Quando elas fazem a constelação, elas percebem que ela realmente cai a ficha ali, né? Que ela viajava muito, que ela não dava tempo, que ela não olhava, entendeu? Então é a questão de amor interrompido, é isso. Mesmo sendo uma mãe amorosa? Não importa para a consciência, gente. O que importa para a consciência é aquilo que ele sente naquele momento. Então, se naquele momento de criança ele não sentiu a presença daquela mãe. Uma coisa que acontece muito quando você tem um parto prematuro, que a criança às vezes tem que ficar no hospital, por exemplo. Sim, é um abandono. É um abandono. A criança sente. É um amor interrompido. E como corrigir isso, por exemplo, num parto? Para uma bebê, depois esse bebê cresce, começa a ficar com raiva da mãe. Aí a constelação entra para isso, para você trabalhar essa criança da pessoa abandonada. Sim, para a criança perdoar a mãe. Não, na verdade, para a criança nada é perdoado na constelação. Tudo é aceitado. Aceitado. Por exemplo, assim, a gente coloca a criança que se sentiu abandonada, que se sentiu ferida, a olhar essa situação, olhar para a mãe. Entendeu?
Então, o que tem que entender na constelação? Não tem nada de perdão, não tem nada de nenhum... Existe uma certa ordem dentro da constelação. Por exemplo, quem vem antes? Os avós, bisavós, tataravós, as gerações tal, mãe, pai. Então, tudo, a constelação ela trabalha muito com a ordem. Quando você sai da ordem, você bagunça um pouquinho você. Por isso que é importante você ir para o seu lugar. É importante você analisar qual é o seu papel nas suas relações. Por exemplo, com o seu marido. Qual que é o seu papel? Vocês estão na igualdade. Certo? Sim. Vocês são marido e mulher. É isso. Como pais. A sua filha, ela não pode olhar para o homem e mulher de vocês. Ela tem que olhar para os pais. Deu para entender a diferença? Deu sim. E muitas vezes a filha vem aqui e cobra a mãe como, né, mulher do pai. Tipo, ela quer que a mãe tome algumas atitudes que se referem à relação de homem e mulher da mãe e do pai. Uhum. Então, quando você vai olhar na constelação, você tem que olhar qual é o seu papel naquela relação. E tem casos até de filhos se sentir como se fossem os pais, né? Sim. E daí até mesmo alguns casos também de filhos até mesmo assumir uma família. Não, e de filhos, por exemplo, que costumam gerenciar a empresa do pai, com ele vivo ainda, e não se coloca no papel de filho, entendeu? Ele coloca como superior. Superior. Aí a empresa, lógico, não dá certo. Então a gente só ensina as pessoas a entender o seu papel. Só isso. Muito interessante. A constelação é maravilhoso. O tema das vozes silenciadas dentro das famílias não pertence somente ao campo da constelação familiares. Ela atravessa diversas áreas de conhecimento, como a psicanálise, a psicogenealogia, a sociologia e até as abordagens espirituais. Em todas as vertentes, o ponto central é semelhante. O que não é dito não é elaborado. E o não elaborado retorna, de algum modo, nas gerações seguintes. Sigmund Freud já afirmava que o inconsciente guarda aquilo que a consciência não pode suportar. Nesse sentido, os segredos de família funcionam como conteúdos reprimidos, que se manifestam através de sintomas, sonhos e repetições inconscientes. Lacan fala do não dito como algo que retorna no discurso das gerações seguintes. François Douto, na psicanálise infantil, destacava que a criança capta e expressa aquilo que os pais tentam esconder. Assim, o silêncio não protege, ele perpetua. Prejudica, né? Tem uma história que eu gosto muito de contar. A pessoa chegava para mim e falava assim: olha, Vanusa, eu não discuto perto dos meus filhos. Eu vou discutir lá quando a gente tá sozinho, babá, babá, babá. Aí um dia eu falei para ela assim: você sabia que mesmo você fazendo todo esse silêncio, os seus filhos sabem de tudo? E ela falava, não concordava comigo. Aí quando ela separou, ela virou para mim e falou assim: você tinha razão. Que aí os filhos falaram tudo o que sentiu. Então a gente tem mania de achar que não falar para os filhos aquela dor vai resolver, e às vezes não. Tá prejudicando, né? Às vezes para os filhos já não aguentavam ver aqueles pais, mas ali, sabe, juntos, sem estarem bem. Um com depressão, o outro... A perspectiva da psicogenealogia. A Anne Anseli, que é criadora da psicogenealogia, mostrou em seu clássico A Síndrome dos Antepassados que traumas e eventos não resolvidos podem ser transmitidos como lealdades invisíveis. Você está vendo que a consciência ela tem lealdade invisíveis. Ela olha para aquele oculto que ela não sabe. Olha que interessante isso aqui, ó, que ela fala. Datas de aniversários, doenças, destinos trágicos podem repetir-se como se descendente tentasse dar voz àquilo que não foi reconhecido. Eu não sei se você já viu falar alguma vez, assim, histórias, que a pessoa fala assim:
Eu perdi meu irmão num acidente. Não sei quanto tempo depois eu perdi fulano também, no mesmo período de acidente. E depois mais um tempo eu perdi também outro. Entendeu? Então, aqui quando ele fala, ó, data de aniversários, às vezes repetem algo que aconteceu por não ter sido elaborado, entendeu? Eu já vi uma família que aconteceu isso, todinho. Foi muito bem chocante a constelação até. Porque era perdas e perdas da mesma data com acidentes. Isso então é algo que veio dos avós, tataravós? É que aconteceu um assim? acidente, a pessoa, os vínculos familiares não aceitaram o acidente, nem quem, por exemplo, quando a gente tem um acidente, se houve vítima, se houve a vítima, há uma vinculação no sistema, faz parte da sua história. Então, muitas vezes a pessoa não aceita. E não aceitaram, você vai estar carregando ela para as Perpetuando. próximas gerações. E às vezes até na própria geração, né? Porque aconteceu com o próprio sistema, logo, tipo, um ano, depois outro ano. Tanto que quando ela veio para a constelação foi para isso, para que parasse de ficarem nessa repetição. Mas era por quê? Porque o sistema não aceitava. Também tem famílias também, né? Como Envolvidas, às vezes há perdas também, né, gente? Houve uma perda, Então, não é que você vai ficar feliz, né? Você vai aceitar. Não, é que você vai olhar aquilo e compreender que faz. Porque acidentes, doenças muitas sofridas, faz parte daquele destino daquela pessoa. É como se fosse um amor daquela pessoa. Tipo assim, ela foi vítima, ela morreu ali, mas era o destino dela. Tipo assim, ninguém pode falar que aquilo ali foi injusto, que aquilo ali não poderia ter acontecido, que aquilo ali jamais não sei o quê, entendeu? E aqui que as pessoas fazem? Sempre acham que é um culpado, que aquilo ali foi injusto, que aquilo não poderia ter acontecido. Se eu tivesse feito diferente, poderia ter salvo. Mas não, ia acontecer, né? Então, quando a pessoa fala para aquilo, não, foi como foi o seu destino, você escolheu, é seu. Nós daqui vamos seguir. O sistema tem que saber sair das histórias também. E no sistema, às vezes, não, gente. Eu já vi, eu tratei uma constelação que a moça, o pai dela era um fazendeiro, veio e morreu na estrada. Morreu ela, o pai e a irmã. Se eu não me engano, eu fiquei quase 2 anos fazendo constelação com essa moça, com várias formas de trabalho, para ela poder aceitar a morte do pai dele e da irmã. E ela ia por não vida, tipo assim, ela queria seguir. Quando fala assim, seguir, é que a pessoa vai por não vida, ela tá ligada tanto àquela história que ela também quer morrer junto. Entendeu? Praticamente morre em vida, né? Às vezes sim. Muitos vão para depressão profunda. Vou dar uma puladinha aqui, porque nós estamos falando bastante, né, de alguma forma. A abordagem de Bert pode ser vista como uma síntese dessas vertentes. Mas eu acho que pulei muito, não vai dar para poder fazer pulando não. As vozes silenciadas, vistas por diferentes lentes, nos lembra que nenhuma história desaparece realmente. O que não é dito se transmite, o que é negado retorna, e o que foi excluído pede reconhecimento. A escuta dessas vozes não é apenas um processo terapêutico, mas também um ato de reparação, justiça e reconciliação, com nós mesmos, com a família e com a sociedade. Porque nenhuma história desaparece realmente. Na psicologia, o inconsciente, Freud dizia que o recalcado retorna, ou seja, aquilo que a mente tenta ocultar volta em forma de sintomas, lapsos, sonhos ou comportamentos repetitivos. E Jung reforça com a ideia do inconsciente coletivo. Memórias e vivências não resolvidas não ficam apenas no indivíduo, mas ecoam no campo simbólico da família e da cultura. Portanto, segredos de família e dores não faladas não somem. Eles se transformam em sinais, angústias,
padrões que pedem para serem olhados. Anna Asser mostrou que através da psicologia que eventos não elaborados, uma geração pode se manifestar em descendente como os lealdades invisíveis. Exemplo, um neto pode carregar sintomas de ansiedade sem entender em sua história familiar que houve um avô marcado por guerra ou perseguição. Fatos nunca contados, mas emocionalmente transmitidos. Na sociologia e memória coletiva, a sociedade também silencia vozes, povos indígenas, mulheres, pessoas negras. Aí vai no coletivo. Aí é no coletivo. Na sociologia, o olhar da sociologia, tá? Maurício, sociólogo da memória, afirma que a memória coletiva resiste àquilo que é negado, institucionalmente retorna em movimentos sociais, reivindicações históricas e busca por justiça. Assim como na família, o que foi excluído no social reaparece como necessidade de reparação. Eu vou falar um pouquinho da dimensão espiritual também. A dimensão espiritual e simbólica. Em tradições espirituais, acredita que os ancestrais não reconhecidos permanecem pedindo voz, através dos sonhos, das intuições e até de doenças energéticas. No xamanismo, a desonra ou esquecimento de um antepassado pode gerar desequilíbrio no clã, até que um descendente realize o gesto de honra e lembrança. No espiritismo, em tradições orientais, há a noção de que vínculos não resolvidos permanecem até que sejam lados com respeito e reconciliação. Você vê que todos vão falando para a aceitação. Heller descreve o direito de pertencer. Todo membro tem um lugar no sistema. Se alguém é excluído por vergonha, rejeição, julgamento, a árvore natural é se romper. Essa exclusão ela não apaga a pessoa, apenas desloca o peso para os descendentes, que carrega inconscientemente a dor e o destino do excluído. O que foi excluído pede reconhecimento, porque a vida busca equilíbrio e integração. Por isso que em muitas famílias existem as ovelhas negras. Todo mundo tem uma ovelha negra. Tipo aquela pessoa que rebela, aquela pessoa que não é igual, aquela pessoa que faz diferente, aquela pessoa que não... É totalmente fora do olhar do sistema. Porque sempre dentro do sistema, dentro do familiar, as pessoas querem o quê? Pertencer. Então, às vezes, vamos supor, por isso que existe o grupo das panelinhas, né? Porque elas precisam pertencer, então elas pensam tão iguais para se pertencerem, entendeu? E essa ovelha negra, ela é, vamos dizer, a ovelha negra por conta de não pensar igual aquele sistema. Então, ela já rompeu com alguma coisa que ela não quer seguir mais do sistema. Familiar. Eu lembro de uma pessoa uma vez que ela virou para mim e falou assim, ela estava muito feliz de ser ovelha negra, porque ela estava rompendo com as mulheres submissas. Porque ela disse que todas as mulheres do sistema dela não separavam, porque era a maneira como o sistema agia. E ela foi e separou. Então ela estava muito feliz porque ela não precisava mais seguir pesos de ficar com uma pessoa até o fim, sem necessidade, ser submissa a tudo aquilo. E ela rompeu mesmo, e ela é feliz muito hoje. Então a ovelha negra acaba sendo bom para a pessoa, porque para a família, para o familiar não. Não, o familiar não, né? Porque o familiar sempre acha que aquela pessoa que pensa diferente. Mora naquele quadrado, né? E julga o dela. O dela. Isso é verdade. Portanto, o não dito continua agindo no inconsciente individual e coletivo. O negado retorna em sintomas, repetições ou movimentos sociais. O excluído, ele pede reconhecimento porque a vida, em sua essência, busca completamente pertencimento. Dar lugar às histórias silenciadas não é apenas um ato terapêutico, mas também ético e espiritual. Abre espaço para que a vida flua sem cargas ocultas, permitindo que cada pessoa caminhe mais livremente no seu próprio destino. Já põe aí, manda chamar a Bia já para poder... É engraçado, eu coloquei isso daqui porque eu achei muito interessante essa fala do... Você vai ver o seu celular?
Deixa eu ver aqui. Já falei essa parte. Então, ele vem falando sobre o câncer. O câncer ele não é apenas uma doença do corpo, é um sinal do sistema que algo precisa ser visto, acolhido e transformado. Ele nos convida a olhar para padrões antigos, histórias não ditas e dores não reconhecidas. Ao honrar nossas emoções, nossa história e nossas relações, podemos resgatar a força que cura, equilibrando o corpo, a alma e a família. A vida quer fluir e cada gesto de cuidado, cada reconhecimento da nossa própria história é um passo em direção à integração e à cura. Então eu vou repetir de novo. O não dito continua agindo no inconsciente individual e coletivo. O que é negado retorna em sintomas, repetições e movimentos sociais. O excluído, ele pede para ser reconhecido, porque a vida em sua essência busca completude e pertencimento. Então tá, esse já acabou. Padrões repetitivos. Na vida cotidiana e nas relações humanas, é comum observarmos a repetição de comportamentos, emoções e acontecimentos, que parecem se repetir como um ciclo. Esses padrões repetitivos não são mera coincidências isoladas. Muitas vezes revelam a influência de dinâmica maiores que conectam indivíduos, família, organizações e sociedades. O pensamento sistêmico, ele oferece uma lente para compreender como essas repetições se formam, se mantêm e eventualmente ser transformadas. Padrões repetitivos são modos de pensar, sentir e agir, que se manifestam de forma recorrente ao longo do tempo. Podem aparecer em diversas áreas, relações familiares, dificuldades semelhantes entre gerações, com afastamentos, exclusões e conflitos e comportamentos pessoais. A tendência a repetir escolhas prejudiciais, relacionamentos abusivos e autossabotagem. Então, Grazi, quer fazer alguma pergunta? Não, eu gostaria que, como eu me ausentei um pouco, você estava falando a respeito do câncer, né? Eu não entendi, eu não escutei direito. O câncer, deixa eu colocar aqui de novo, que é no outro slide. Ele está falando do câncer assim. O câncer não é apenas uma doença do corpo, é um sinal do sistema que algo precisa ser visto, acolhido e transformado. Ele nos convida a olhar para padrões antigos, histórias não ditas, dores não reconhecidas. Ao honrar nossas emoções, a nossa história e nossas relações, podemos resgatar a força que cura, equilibrando o corpo, a alma e a família. A vida que quer fluir e cada gesto de cuidado, cada reconhecimento da nossa própria história é um passo em direção à integração e à cura. Toda doença de câncer, às vezes, conforme o local que a pessoa tem, um sintoma dela é silenciado. Exemplo, pessoas que têm problemas com rins. É uma pessoa que guardou a vida inteira mágoa. Você diz assim, o silenciado seria algum trauma infantil? Não, silenciado. Tipo assim, é uma emoção dela que ela não falou. Não consegue, talvez, falar, né? A mama. Algo reprimido. Mama, por exemplo. A maioria das pessoas que tem questão de mama, geralmente na relação de casal, é porque ela teve problemas seríssimos com o marido em relação a ser traída, entendeu? A não ser vista no casamento. Até médicos falam, né, que o câncer ou algumas doenças vêm muito do emocional, que fica muito abalado, isso destabiliza o organismo todo e é onde sempre está dando algo mais sério, né, na saúde. Então, quanto mais a gente poder não silenciar nossas vozes internas, nossas emoções, quanto mais a gente poder... Outra coisa, as pessoas têm uma mania de negligenciar a dor. Por exemplo, eu falo assim, Grazi, eu estou morrendo de dor de cabeça. Você fala assim, mas isso aí já vai passar. Então, tipo assim, a gente fala pra criança, caiu, mas você já... Então, a gente está sempre negligenciando a dor do outro. A gente não entendeu que para aquele outro é uma dor. Se eu bater ali e você bater no mesmo lugar, para mim vai ser uma dor, para você vai ser outra.
Cada um tem a sua dor, né? A gente tem mania de negligenciar a dor. E o que a constelação traz muito é isso. É você liberar a sua dor, é você poder falar dela, é poder você falar, não silenciar mais aquilo. Pessoas que são abusadas, elas silenciam muito. Até mesmo caso infantil de estupro, né? É silenciar. É silenciado porque a criança esquece. Ela não é bem Ela, esquece, ela, ela se ela, protege. ela não entende. Ela se não protege, entende. né? Ela, Conforme a idade, não entende. alguns, conforme a idade, mas alguns até mesmo, tipo, algum trauma sério, não lembrar porque ela mesma fechou isso. Sim. Mas está no subconsciente. Uma consciência. Isso vai afetar no organismo dela. E afeta em pequenas coisas, sabia? Às vezes ela não faz movimentos dentro do trabalho, ela não faz movimento numa relação de relacionamento, ela não faz movimento, ela não se sabota porque ela não sabe lidar com aquilo. E a partir do momento que ela aprende a lidar com aquilo, com essa dor, realmente falando, realmente aceitando que isso tem que ser liberado, aí ela se cura. Então ninguém se cura sem falar. Sem falar, tá. Entendeu? E eu ia pôr uma aqui bem legal, que não vai dar tempo hoje, mas que era da questão da generosidade, sabe? Que também é uma outra maneira da gente também não saber dizer não. Entendeu? Eu lembrei de você mesmo quando eu fiz o slide. Eu não sei dizer não. Mas você acha que isso vem já de gerações? Pode. De que então? Tem que saber como você foi na sua infância. Como que você lidou com algumas emoções suas. Foi difícil, né? A minha infância foi difícil. Gente, muito obrigada por nos acompanhar. Até a próxima. Tchau. Boa noite.